NFT, meu. Non-Fungible Tokens, meu. Olá, tudo bem? Aqui é a Camila Pinheiro e agora nós vamos falar de forma séria, tá? Sobre NFTs, aspectos jurídicos. Vamos ver se você vai entender ou não o que são os NFTs. E quem tá aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto é o Rafael Cianga, que é coordenador aqui da área de Direito Digital do escritório, que já deu várias palestras, inclusive, sobre NFT, palestras muito bem sucedidas, né? Vamos começar sério agora? Vamos, né? Fazer o quê? Vamos? Então, o que a galera precisa saber sobre NFTs? Dá para entender NFTs e dá para atuar com NFTs quando é advogado? Bom, primeira coisa, a gente tem que entender um pouquinho do que são NFTs. E assim, de maneira bem resumida, de maneira não técnica, NFT é um grande título de propriedade ali. Como assim, Rafa? Quando você vai no cartório reconhecer firma, por exemplo, eles colocam lá no livro do cartório e falam que aquele documento, que aquela coisa ali que você levou para o cartorário auditar, de fato foi feita pelas partes ali, a parte que assinou, a parte que contratou. E NFT também vai ser, no fim das contas, isso. Só que ela vai ser dentro de uma blockchain ali. Blockchain, para quem não sabe, é um conceito que nasceu ali com as criptomoedas, com o Bitcoin, aquela ideia de internet descentralizada. E é onde cada pessoa ali, cada membro daquele bloco de informações vai ter a mesma operação que todo o resto do bloco junto. Esse bloco junto vai poder falar, então, que aquela operação é verdadeira, que aquela operação não é verdadeira. Isso de uma maneira bem resumida, tá, pessoal? Não vou entrar aqui nos aspectos, até porque a gente não quer entender como funciona de fato uma NFT. A nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre como a gente pode usá-la no dia a dia do mundo jurídico. E aí eu começo com uma coisa muito legal para vocês. Existe uma completa ausência de legislação. A gente não vai conseguir falar como o direito vai tratar as NFTs em si. Até porque a gente tá para sair agora, eu acho que tá para sair, né? A gente nunca pode falar certinho no Brasil, até porque nosso Código Civil demorou 30 anos quase para ser promulgado. Mas esse ano ainda está falando sobre Marco Civil das criptomoedas. E o legislador achou por bem tirar as NFTs desse marco. Então, a gente ainda vai conseguir falar muito bem como tratar as NFTs. Por outro lado, a gente já tem todo o direito clássico, a gente vai sempre usar direito civil, direito penal, direito tributário para tratar de NFTs. A gente vai usar muito direito autorário, não é? Direitos autorais. Direitos autorais. Vocês podem ver que não é a minha área. Mas, por um lado, se o legislador está dormindo aí para falar um pouquinho sobre criptomoedas e NFTs, a Receita Federal não está. Então, se você quer trabalhar com NFTs ou com criptomoedas em geral, você vai pegar aquela instrução normativa da Receita Federal, que é a 1888 de 2019, que já vai tratar um pouquinho de NFTs, vai falar o que são criptoativos para... A lei ela vai falar em criptoativos, ela não vai falar só em criptomoedas ou em NFTs. Então aqui é um pouquinho mais recente, que vai ser o COSIT de 20 de dezembro de 2021, se não me engano, o COSIT número 20. Com certeza o COSIT número 20, pode procurar. E a gente vai ter um limite aí de criptomoedas que, se por um lado a gente fala em ativos financeiros, ali em ações, a gente tem aquele limite de R$20 mil por mês para você ser isento de cobrança. Com criptoativos, o legislador subiu um pouquinho, a Receita subiu um pouquinho, vai ser aquele valor de R$35 mil. Ou seja, até R$35 mil a gente vai estar isento de cobranças, de pagar impostos ali para o fisco. Isso é uma coisa bem interessante. Se você tem R$10 mil de algum criptoativo, eu vou falar aqui em Bitcoins e Ethereum, mas a gente vai poder tratar também em NFTs. Tá? Se eu tenho R$10 mil em Bitcoins e eu substituo esses R$10 mil em Bitcoins por R$10 mil em Ethereum, ou 5 mil em Bitcoin, 5 mil em Ethereum, 5 mil em qualquer outro NFT, ou criptomoeda, eu também estou isento de pagar impostos ali, porque eu continuo, de qualquer jeito, tendo R$10 mil do mesmo jeito. Só mudou a outra contrapartida ali, Bitcoin, criptomoedas, Ethereum, NFTs, o valor expresso em reais sendo igual, a gente também está isento de pagar impostos aí. Legal, assim, a gente viu, né? Não tem muita legislação para subsidiar, porém, dá para atuar enquanto advogado com NFTs? Existe advogado de NFT? Eu sou um advogado de NFTs. Você é um advogado de NFTs. E aí, qual que é a principal dica? É o que eu falo em toda a palestra que eu dou e todo mundo dá risada. Seja um pato. Porque você já viu um pato? Um pato é a coisa mais engraçada do mundo. Ele nada, ele anda, ele voa. Não faz nenhuma das três muito bem, mas ele entende um pouquinho de cada campo ali. E é isso que o profissional do digital vai ter que fazer. Se você quer ser um pouquinho mais sério, você pode falar, não, Rafa, eu não gosto de pato. Me dá um termo melhor.
Você pode falar que ele é um profissional nexialista, que é um profissional que não entende muito bem de todos os campos, mas ele sabe integrar todos ali para fazer esse trabalho funcionar. Então você vai ter que entender um pouquinho de como funciona a tecnologia, como funciona o direito, como funciona o mercado financeiro, como funciona tudo, para pegar, fazer um emaranhado, fazer uma grande bola e entregar o produto para o seu cliente. E as aplicações agora, né? Porque aqui a gente tem visto, por exemplo, o cliente de NFT que a gente tem aqui no escritório, eles chegam com demandas completamente diferentes, assim, com aplicações de NFT completamente diferentes. Para que dá para usar uma NFT? Quais são as aplicações? O que a gente está mais acostumado a ver é o pessoal comprando arte, né? Então, compra e venda de arte é o mais comum, mas a gente pode falar em uma NFT para registrar um contrato dentro de uma blockchain. Então, ao invés de eu ir no cartório registrar um contrato, eu registro na blockchain esse contrato. Eu também posso trabalhar gerando provas, em vez de fazer uma ata notarial ou só um print. Um print fala, poxa, tem juiz que fala que o print screen por si só não é uma prova idônea. Então você vai lá numa blockchain e registra esse print screen, registra esse vídeo, registra essa prova digital dentro da própria blockchain para trazer mais segurança jurídica. Inclusive, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já tem alguns julgados aceitando provas abarcadas dentro de uma NFT com provas idôneas, com provas com a qualidade superior, por assim dizer. Legal. Pessoal, NFT é um dos termos que mais está em hype aí, né? Tá todo mundo falando de NFTs. Pergunta final aqui, que muita gente deve estar em dúvida. Vale a pena atuar com NFTs, né? Você que é advogado, que é profissional do direito, vale a pena atuar, vale a pena estudar NFT? Depende. Você quer passar noites em claro chorando por não ter uma resposta? Se a resposta é não, eu acho que não é o melhor campo para você. Agora, se você, com a maioria dos profissionais que trabalham com digital e tem aquela criatividade exacerbada ali, vale a pena, porque é um quadro em branco, é uma tela em branco para você trazer soluções novas, para você galgar caminhos diferentes. E só para finalizar aqui, quando a gente fala em NFTs, a gente tem aquele... Como é que chama o loop? A gente fala o loop da inovação? O Gartner Hype Cycle. Que é um ciclo que você quer explicar melhor. A Gartner, pessoal, que é uma empresa, uma empresa que faz, né, esses estudos de tecnologia, ela faz um ciclo, né, um diagrama mais ou menos assim, que ele vai mostrar ali o ciclo de crescimento e estabelecimento, né, consolidação de uma tecnologia. Então, eles mostram pra gente como que funciona para uma tecnologia ela se consolidar. O que isso significa? No início, né, quando iniciou ali os NFTs, a primeira coisa, tá começando, você tem ali essas tecnologias num ponto baixo, digamos assim, ali do gráfico. E aí, à medida que ela vai evoluindo, as pessoas começam a falar muito dela, ela vai subindo assim no gráfico. Vamos botar o gráfico aqui em algum lugar do vídeo, né? Ela vai subindo assim no gráfico, ela vai atingir uma crista ali da onda, que é quando ela tá no hype, né? O hype é justamente esse momento elevado ali. Quando ela tá no hype, igual NFTs agora, metaverso, uma série de outras expressões, significa que tá todo mundo falando daquilo, aquilo tá na boca do povo, mas ainda não significa que essa tecnologia tá pronta, que ela vai entregar tudo que ela precisa entregar. Nesse eixo aqui do gráfico, a gente tem as expectativas, e no eixo horizontal nós temos o tempo. Então, a gente tem expectativas muito altas nesse momento do hype, mas passou relativamente pouco tempo ainda de desenvolvimento dessa tecnologia. Chegou no hype, tá todo mundo com expectativa muito elevada, todo mundo falando de NFTs e tudo mais, e aí descobre-se que aquela tecnologia ainda não entrega tudo que ela promete entregar, como é o caso do metaverso hoje também. É a famosa bolha. A bolha, né? E NFTs passou por isso. O que acontece? Isso cai, né? As pessoas param de falar sobre isso. Então, a bolinha ali da NFT, por exemplo, ela desce ali no gráfico. E o que acontece? O tempo continua passando e quem ainda tá trabalhando com isso, né? Porque passou ali aquela coisa de todo mundo querer falar de NFTs, todo mundo é especialista em NFTs, algumas pessoas permanecem e continuam desenvolvendo a tecnologia. E aí, com o passar do tempo, isso vai se consolidando, né? E vai atingir um platô em que a tecnologia está madura para, de fato, entregar aquilo que a gente esperava naquele momento que ela estava no hype, mas que ela ainda não estava madura. Então é isso que a gente chama, né, de quando a gente fala em hype, quando a gente fala de platô, é mais ou menos isso. E por que então que o Rafa entrou nesse... Eu posso complementar, então, fechar? Por que o Rafa entrou, então, nesse assunto, né, do ciclo lá da Gartner? É que a NFT, ela tá muito em alta, mas a previsão para que, de fato, essa tecnologia se consolide, se estabeleça, que a gente possa extrair mais coisas dela, é de 2 a 5 anos, de 3 a 5 anos, se não me engano. Então, o que acontece? Significa que daqui 3 a 5 anos... Sim, nós vamos estar usando muito a tecnologia NFTs. Nós vamos precisar de advogados e profissionais de diversas áreas que entendam disso, porque a tecnologia vai estar consolidada e vai estar entregando. E a gente vai estar utilizando aí em larga escala, né?
Ou Era seja, é o momento ideal para o advogado começar a estudar o assunto aí, começar devagarzinho. Porque daqui 5 anos, você vai num ritmo bom de estudo, devagarzinho. Daqui 5 anos você vai estar sendo uma referência no campo que vai estar explodindo. Então, respondendo sua pergunta, sim, é um bom campo para a gente advogar e trabalhar. Para advogar. E para fechar aqui esse vídeo, né, tem uma frase que a gente fala muito, eu falo muito nas minhas redes sociais, depois vocês procurem lá o perfil do Instagram também, que é o seguinte: não seja um advogado Wall-E. O que é o Wall-E? Quem já brincou aí de onde está o Wall-E? Você pega aquele livrinho, tem aquele personagem de roupa vermelha e branca que se parece com tudo que existe ali no cenário, você tem que encontrar aquele personagem e é muito difícil. Então, se você é um advogado que simplesmente está fazendo mais do mesmo, você é um advogado Wall-E, você é um advogado que não se destaca. Se você, por outro lado, é um advogado que busca entender dessas novidades, de coisas que poucas pessoas estão preparadas, poucos profissionais estão preparados para atuar, aí você está se diferenciando, se destacando e tem uma boa possibilidade de crescimento no mercado jurídico, que é um mercado que tem muita gente, né? Isso vocês já sabem. Posso dar os recados finais? Pode dar os recados Sempre finais. quis fazer isso. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica no sininho, se inscreva no canal, deixe seus comentários. Olha só, tô ficando bom nisso. Tá bom. Mais É algum isso? recado pro seu público? Esperamos vocês no próximo vídeo. Te ver vocês lá.